Oi, todos bem-vindos. Eu sou o Luiz, bibliotecário, fã de histórias sobrenaturais e mestrando em patrimônio e cultura. E hoje nós vamos falar sobre o esquecer e o horror. Vem comigo. Bem, essa semana ou algumas semanas atrás, acho que eu estou um pouquinho atrasado, saiu Alien Romulus, ou Romulus, depende aí de como você preferir chamar. E aí eu fiquei pensando que tá saindo muito filme sobre alienígenas. Só esse ano já teve esse, teve Um Lugar Silencioso, que é sobre alienígenas, e tá me trazendo uma vibe bem anos 80, 90. Porque se a gente for parar para lembrar um pouquinho, anos 80, anos 90 a gente teve Alien, Contato, A Experiência e vários outros. E o meu ponto com isso é que os Estados Unidos estão com medo, mais uma vez. Nos anos 80, o nosso querido norte-americano ou estadunidense estava com medo de uma invasão. E eu não estou falando de bichinhos verdes ou de cabeça cinza que fica ali na área 51, não. É uma invasão de outro tipo. Eu estou falando de imigrantes. E o que são os imigrantes? São pessoas que vêm de outra terra para tentar uma vida melhor. E eu não estou colocando no mérito do que seria uma vida melhor ali, ok? Em seus filmes, os alienígenas conquistam suas mulheres, seus empregos, suas terras, mudam todo o status quo. E seria esse o maior medo do homem branco, cis, hétero, norte-americano? Perder tudo que ele já conquistou para alguém de fora? Bem, esse é só um dos seus maiores medos. Existem outros. O outro grande medo do norte-americano é a moralidade, ou a falta da moralidade. E é por isso que a gente também, né, ali no período dos anos 80, teve um grande boom de filmes de possessão. Inclusive, se quiser saber mais sobre pânico satânico e possessão, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards. Mas a minha suma aqui que eu quero dizer é que os filmes de terror representam os medos das pessoas. Eu não digo necessariamente um medo objetivo, é mais ou menos um medo subjetivo. É claro que as pessoas elas têm medo de serem abduzidas e serem usadas como experiência. E pasme, isso já aconteceu antes, não necessariamente abdução, as pessoas sendo usadas como experiências. Dá uma estudada ali no período da Segunda Guerra, que você vai lembrar. Mas nem só de obviedades existe o homem e a mulher, existe ali também a semiótica, a análise de discurso, para a gente poder tentar entender um pouco mais sobre os nossos medos, os nossos receios e o que um filme quer dizer por trás da mensagem dele. Mas existe um medo que tem voltado ali com tudo nos filmes atualmente, que é, e ele não é necessariamente o medo de imigrantes, é bem próximo, mas é o medo de se perder a hegemonia. E como isso tem sido retratado nos filmes norte-americanos atualmente? Filmes e séries sobre o fim do mundo. Seja por invasão de alienígenas, seja por vírus mortal, seja por desastres naturais, tem tido uma crescente gigantesca de filmes sobre o fim do mundo. E esse fim do mundo, ele é um pouco figurativo. Não me entenda mal, não é que eu não acho que o fim do mundo não vai acontecer. É só ver como a temperatura está crescendo, calotas polares, assistir um pouquinho de jornal, e você vai ver que o fim do mundo está caminhando e está bem próximo. Mas não necessariamente como tem sido retratado nos filmes. Como eu disse, o filme ele está ali para ser uma questão representativa. Ele representa um fim do mundo, mas o fim do mundo não é necessariamente dessa forma. Para os estadunidenses, o fim do mundo é o fim da hegemonia, do poder e principalmente do estilo de vida norte-americano. Os Estados Unidos estão há aproximadamente 78 anos de hegemonia política e soft power. Então, seria desastroso pensar que todo esse poder para eles se perderia. Mas, como hoje o nosso vídeo é sobre memória e horror, vamos mudar um pouco. Por que eu caminhei tanto para chegarmos aqui nesse ponto? Porque quando os Estados Unidos manda um filme falando sobre o fim do mundo e sobre o medo dele, do fim do mundo deles, do fim do mundo, do estilo de vida deles, eles estão te lembrando uma coisa, que vem aí, mas eu ainda sou incrível. Vem aí o fim do mundo, as coisas estão caminhando para o fim do meu poder político, mas enquanto isso, eu ainda sou o país mais influente. Já viu o filme de alienígena se passar em qualquer outro lugar que não seja lá? E além de filmes sobre fim do mundo, a gente teve aí alguns filmes sobre passado. Tivemos uma grande leva de filmes sobre passado. Tivemos Harry Tubman, Estrelas Além do Tempo, e todos eles lembram um período muito
complicado dos Estados Unidos, que foi a época em que eles tiveram escravos, a época da escravatura nos Estados Unidos. E ele tá te passando uma mensagem que é o seguinte: a gente teve esse período histórico que foi péssimo, moralmente falando, socialmente falando, e que teve estragos sociais, mas que passou. Olha como nós superamos isso. Pelo menos essa é a imagem que passa quando eles passam esses filmes. Que eu gosto de deixar um adendo que não passou. Racismo ainda existe, racismo ainda é um problema. E aqui no Brasil a nossa relação com a memória é bem complicada, porque nós não nos importamos em lembrar e somos forçados a esquecer. Existe um livro chamado Memória e Sociedade, A Lembrança dos Velhos, de uma autora chamada Claire Bose. E nele fala sobre o papel social dos velhos, que é nos ensinar, passar as histórias pra gente. E como a nossa sociedade completamente ignora os mais velhos e trata eles de uma forma tenebrosa. E aqui nós chegamos no ponto de pensar como a nossa sociedade lida com os nossos mais velhos e com o nosso próprio envelhecer, como se nós não fôssemos envelhecer. Quem foi jovem ali nos anos 2000 ou criança assistiu uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. E tinha uma personagem chamada Doris que espancava os avós, tratava eles muito mal. E na época teve uma grande repercussão para a própria atriz, que a sociedade, as pessoas quando encontravam na rua queriam agredir ela, porque ela era uma pessoa horrível, porque estava batendo nos avós, sem separar a atriz do personagem. Mas ainda assim, quantas notícias nós não temos aí nos jornais de pessoas que maltratam seus avós ou maltratam seus pais quando estão na velhice. E o ponto que eu quero chegar aqui é até onde, até quando nós vamos aceitar esquecer o nosso passado. Não saber quem são as pessoas nas estátuas, ou até mesmo se questionar quem são as pessoas nas estátuas e por que elas estão ali, por que elas merecem estar ali. E outro questionamento que é muito válido é pensar por que as nossas mídias não abordam filmes sobre o nosso passado, sobre a nossa memória. E quando abordam, são filmes que ou não recebem verba para serem comerciais o suficientes, ou as pessoas simplesmente não fazem porque sabem que não será comercial, não terão retorno. Porque as pessoas foram ensinadas a esquecer o nosso passado. E eu não digo que o passado é sempre bonito, sempre brilhante. Muito pelo contrário, o passado muitas vezes é muito tenebroso e a gente tem que tomar muito cuidado com saudosismos. Ah, na minha época era melhor. Será que era mesmo? Sabe? Até onde era tão melhor assim na sua época? A grande questão é que a gente precisa saber o que aconteceu. A gente precisa lembrar o que aconteceu, até mesmo para evitar que o futuro seja como foi no passado. E um exemplo muito crítico de como nós olhamos sempre para o passado de fora e esquecemos o nosso é o Holocausto brasileiro. Deixa aqui nos comentários quem que estudou o Holocausto brasileiro no ensino médio comparado a quem estudou o Holocausto na Alemanha no ensino médio. Vai ser, eu aposto que será gritante quem estudou o Holocausto na Europa e quase ninguém deve ter estudado no ensino médio o Holocausto brasileiro. Então nós estamos esquecendo um passado que é imprescindível. E se você gostou do vídeo, eu te peço, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Até a próxima.